Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença e a audiência de todos pela TV Câmara nesta segunda sessão solene da 7ª legislatura da primeiro ano de 2023. A Câmara Municipal agradece a todos por participarem da primeira sessão solene referente à resolução número 02/2023, que dispõe sobre a realização de sessão solene da Câmara Municipal de Canas de lançamento da campanha da Fraternidade, que neste ano tenha o tema Fraternidade e Fome. Sendo assim, convido o vice-presidente da Câmara de Canas, o senhor Hernandes José da Silva, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalhos. Gostaria de informar que, por motivo de saúde, os vereadores Mauro José Lopes e Edson Afonso de Lima não estão presentes nessa sessão solene. Eles comunicaram. Bem como informar ainda que a senhora Anália Silva, vice-prefeita, não pôde comparecer devido ao compromisso anterior adiantados. Continuando, convido ainda a prefeita de Canas, a senhora Silvana Zanin, para ocupar seu lugar em nossa mesa de trabalhos. Não, pode ser ali mesmo. Pode ser ali mesmo. Convido ainda o ex-prefeito de Canas, o senhor Rinaldo Zanin, Reinaldo Benedito Timóteo Zanin, para ocupar seu lugar na mesa de trabalho. Hein? Pode ser. Gostaria de convidar o pároco municipal, Padre Leandro Carlos Pereira, para ocupar a mesa de trabalhos. Convido o vereador da Câmara Municipal de Canas, o senhor Alceu Moreira da Cunha Júnior, para ocupar seu lugar na nossa mesa de trabalho. Convido o vereador da Câmara Municipal, o senhor José Francisco de Castro Silva, para ocupar o lugar na nossa mesa de trabalho. Convido o senhor vereador da Câmara Municipal, o senhor Lucimar Aparecido Amaral, para ocupar seu lugar na mesa de trabalhos. Sendo assim, convido o vereador da Câmara Municipal de Canas, o senhor Paulo César Bilar de Carvalho, para ocupar seu lugar na nossa mesa de trabalhos. Convido o vereador da Câmara Municipal de Canas, o senhor Valmir Aparecido Lafayette, para ocupar seu lugar na nossa mesa de trabalhos. Agora, com a mesa e plenário compostos, convido a todos os amigos e amigas presentes nessa sessão solene do lançamento da campanha da Fraternidade 2023 para ficarem em pé para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, Deus de sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão solene da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. Continuando, passo a palavra ao pároco do município de Canas, Padre Leandro Carlos Pereira, para apresentar a campanha da Fraternidade 2023. Saúdo cordialmente o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis da Câmara Municipal de Canas, o vereador Laerte, na sua pessoa. Cumprimento todos os demais ilustres vereadores dessa egrégia Casa de Leis. Saúdo também cordialmente a excelentíssima senhora prefeita Silvana, prefeita do município nosso de Canas, e que hoje se faz presente aqui nessa sessão solene. Saúdo o amigo Naldinho, de longa data, que hoje também se faz presente para estar conosco nessa sessão solene. Quero agradecer ao empenho dos vereadores desta Casa de Leis para que fosse aprovada esta sessão solene. Eu, na verdade, estou aqui nesta noite não por ser o pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Canas, mas eu estou aqui porque eu sou assessor diocesano da campanha da fraternidade. O assessor diocesano, ele fala em nome do bispo, porque eu fui nomeado por ele para esta função. A campanha da fraternidade, ela já tem uma longa caminhada da Igreja Católica presente no Brasil. Ela sempre é lançada no início da Quaresma, ali na quarta-feira de cinzas, e ela convida todos, não só os cristãos católicos, mas também todos os homens e mulheres de boa vontade que compõem a nossa sociedade brasileira,
para refletirmos sobre temas pertinentes para aquele ano. O ano passado, por exemplo, a campanha da fraternidade refletiu sobre o tema educação, né? Fraternidade e educação. Muito pertinente, pois ficamos praticamente mais de 2 anos por conta da pandemia sem aula presencial. Como eu também atuo na área de educação, alguns especialistas afirmam que por conta da pandemia nós vamos carregar um atraso em todos os nossos alunos de mais ou menos 10 anos. Há alguns outros especialistas que afirmam que os nossos alunos, por conta da situação da pandemia, vão carregar um atraso de 15 anos. E há também outros especialistas que já estão afirmando que o atraso é de 20 anos. Né? Eu também sou professor desde 2005, né? Fui professor universitário e hoje eu estou fazendo a experiência de ser professor do ensino fundamental 2, então eu dou aula para alunos do 6º ano, 7º ano e 8º ano. Então a galerinha, né, nova, e também dou aula no ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E digo a vocês que eu não só ouvi isto e li dos especialistas, mas eu estou vendo na prática. As nossas crianças estão trazendo uma grande dificuldade no ensino hoje, né? E isso é algo muito preocupante, essa questão aí dos atrasos que os especialistas mencionam. Bom, o ano passado a campanha da fraternidade refletiu, portanto, sobre educação, tema importante e fundamental para todos os homens e mulheres da sociedade. A campanha da fraternidade ela não tem como finalidade a promoção da Igreja Católica. Ela tem como finalidade a promoção e divulgação do tema pertinente para aquele ano. Como ano passado, educação, este ano, então sempre a campanha da fraternidade, ela vai trabalhar alguma temática pertinente para a sociedade brasileira naquele ano e vira e mexe, ela vai voltar a essa temática. Então o tema fome já foi tema de outras campanhas passadas e ela de novo volta e, claro, também motivada pela situação da pandemia, né, que nós passamos aí no nosso país e que o mundo inteiro atravessou a situação da pandemia. Não sei se vocês já ouviram falar, há uma revista muito importante mundial de economia, a revista chamada Forbes. Essa revista, ela faz uma análise econômica do mundo. Inclusive, ela traz dados, por exemplo, os maiores milionários, né, do mundo, os maiores milionários no Brasil. Hoje, no Brasil, o maior milionário é uma mulher, né? A esposa do falecido dono do Banco Safra. É a mulher mais milionária hoje no Brasil. É uma mulher, né? Engana-se aqueles que acham que é um político ou uma política, né? Não é. É uma mulher, é a viúva aí, acho que é José Safra, se não me falha a memória, o nome do dono, né, que faleceu, acho que o ano passado, o ano retrasado. Então ela é no Brasil hoje a maior milionária que nós temos. E no mundo afora. Mas a revista Forbes, eu estou mencionando essa revista, ela trouxe um dado estatístico, uma pesquisa, que ela realizou entre dezembro de 2020, ou portanto no auge da pandemia, né, do coronavírus, até o dia 31 de dezembro de 2021. E o levantamento feito foi o seguinte: os maiores milionários do mundo, ou bilionários do mundo, com a pandemia, praticamente triplicaram suas riquezas, enquanto que a grande maioria da população mundial ficou abaixo da linha da pobreza. Então isso é um dado feito por esta revista de grande porte, né, e credibilidade internacional, que é a revista Forbes. Então isso são dados importantes para nós percebermos, né, como se diz o ditado, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Ou seja, em cima da desgraça alheia, então muitos lucraram e continuam a lucrar muito, né?
E isso não pode ficar escondido aos nossos olhos, nem nós podemos tapar sol com peneira. Bom, quando fala do tema fome, e aqui quando nós falamos de educação, o ano passado eu percorri, assim como eu estou hoje aqui falando nessa Câmara, eu percorro os municípios da Diocese de Lorena para falar sobre a campanha da fraternidade, porque graças a Deus em várias câmaras municipais nós nos empenhamos e conseguimos a aprovação da sessão solene para a realização da campanha da fraternidade, que, como eu falei, nunca é um tema de ordem, de promoção de igreja e muito menos tema propriamente religioso, mas são temas pertinentes à sociedade para aquele momento. Então, ano passado, quando falava de educação, eu comecei a fazer uma pesquisa por conta própria, por andar nos municípios. Então, eu fui conversando com alguns e algumas professores e professoras, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E os professores começaram a trazer uma observação que eu achei super interessante e partilho com vocês. A primeira, antes da pandemia, algumas crianças e adolescentes iam para a escola motivados pela merenda escolar. Alguns alunos. Quando os alunos no ano passado, 2022, voltaram para as salas de aula, então os professores e professoras começaram a notar que os alunos eles voltaram e estavam um pouco mais agitados e, de certa forma, ansiosos pela hora da merenda. E ao chegar a hora da merenda, observaram que os alunos, eles iam de maneira muito voraz para a área, né, da merenda escolar, o refeitório das escolas. E os professores então começaram a ficar incomodados com aquilo e começaram a chegar junto dos alunos para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Eles estão vindo tão ansiosos, né, para a aula, ficam ansiosos pela hora da merenda. Na hora da merenda é algo quase que uma violência, né, para chegar até o refeitório e ter o acesso então ali à merenda escolar. Gente, os professores constataram que a maioria, quase que 100% dos alunos estavam daquele jeito, porque a única refeição do dia era a merenda escolar. E aí eu partilho com vocês o que começou a surgir em mim como questionamento. O seguinte, normalmente na sociedade, quando chega sexta-feira, há um chavão, né? Sextou. E aí esse sextou significa, opa, nós vamos para o sítio, né? Nós vamos para uma piscina, nós vamos para um churrasco no final de semana, ou nós vamos para a praia, né? Nós aqui para Ubatuba, né? Que é o lugar mais longe de praia para nós, o inverso, né? É o lugar mais próximo. Então, ou seja, sextou, é um alívio, né? É um prazer para nós, né? E eu comecei a pensar nesses alunos, o que significava para eles a sexta-feira. Significava um drama maior. Por quê? Porque se a merenda escolar era a única refeição do dia, o que significa o final de semana? 2 dias passando fome. Gente, isso é algo terrível, né? É algo que deve incomodar a todos nós. E este ano, o tema da campanha da fraternidade trata exatamente sobre este tema, fome. E fome tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com temática na escola, nas escolas, né? Ou seja, precisamos repensar a economia local de um município, precisamos pensar uma economia do Estado, né, o qual nós vivenciamos, o Estado de São Paulo, e precisamos pensar também numa economia muito mais ampla, né, a economia do nosso país, do nosso Brasil, né? E não tem como, de fato, pensar sem incluir no orçamento, né, existe anualmente a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal, e nós não podemos fechar os olhos e não incluir no orçamento, de fato, os pobres, os necessitados, né, os mais carentes e aqueles que são excluídos da nossa sociedade, né? Eu dou aula de história e eu digo para os alunos, né, eu falo, gente, olhemos para a história e vejamos, em todos os movimentos da humanidade, em todas, até mesmo as chamadas revoluções da humanidade,
Quase sempre, ou no seu 100%, a classe mais baixa nunca foi contemplada. Portanto, a estrutura de Estado, a estrutura organizacional da sociedade, ela na verdade sempre foi cruel. Por quê? Porque ela gera pobreza, ela gera miséria, ela gera miseráveis. Né? O sujeito não é miserável e vive na pindaíba porque ele quer. Né? Ou como aquele ditado, né? Não é mérito. Né? Imagina lá na favela, lá tem um aluno que conseguiu sair em primeiro lugar e hoje ele é um aluno formado, formou em direito e não sei o que. Não sei o que. Gente, isso é 1 em 1 milhão. Né? Então veja, uma sociedade que ela gera pobreza, ela gera miseráveis. E aí nós precisamos ter este olhar para esta mudança. Né? Então a campanha da fraternidade, ela quer provocar isso na sociedade, essa reflexão. O tema fome, quando eu estou com fome, o problema é meu, mas quando o irmão, um ser humano está com fome, o problema é nosso. Né? Então é importante nós refletirmos sobre isso. Eu não sei como é que nós vamos mudar o slide, mas pode deixar primeiro aí, né, nessa primeira parte. Então, ou seja, nós temos uma comissão diocesana da campanha da fraternidade. Este ano a campanha da fraternidade fala sobre a fome, né, fraternidade e fome. E como nós somos cristãos, claro que nós temos uma motivação. Nossa motivação, ela parte da palavra de Deus. E aí nós temos como lema uma citação bíblica, Mateus 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. É aquela narrativa na qual Jesus está pregando, o povo caminhando junto com ele, né, ali pelaquela região desértica da Palestina, e chega um determinado momento que os apóstolos falam para ele: mestre, manda o povo embora, porque está na hora de comer e não tem comida para esse povo, manda eles embora, né, para eles procurar um lugar para comer. E Jesus então vira para os apóstolos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Então, ou seja, a questão aí da fome, que é uma necessidade humana. Vamos passar adiante, por favor? Bom, nós temos uma coordenação diocesana. Eu sou assessor eclesiástico, né, como padre, né, o meu nome lá é Padre Leandro. Nós temos um coordenador, que aí é um leigo, o Heraldo, não está aqui hoje, ele é da cidade de Cruzeiro. Nós temos uma secretária, que é a Simone, né, de Lorena, e temos a Daniela também, que ajuda aí como segunda secretária. Vamos adiante? Bom, campanha da fraternidade 2023, fraternidade e fome. Então ali a mão, né, de uma pessoa, é uma pessoa negra, né, partindo o pão. Dai-lhes vós mesmos de comer, que é a inspiração bíblica, Mateus 14, versículo 16. Vamos adiante? Primeiro passo. A teologia nossa latino-americana, ela tem um tripé. O ver, o segundo tripé é o verbo julgar. Eu gosto mais do verbo iluminar, né? E o terceiro tripé, que é o agir. Então o primeiro tripé, que é o primeiro passo, ver a realidade. Então olharmos, né, ali a imagem de uma favela no Brasil. Vamos adiante? Compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo, como eu falei para aqueles que são cristãos. Né? Então compreender, né? Eu gosto muito da palavra com significa ao lado de, junto de. Né? Então, tentar entender com os outros, né? Sobretudo com aqueles que estão na realidade da fome. Segundo, desvelar, né? Tirar o véu, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil, uma estrutura de fome. Terceiro, indicar, né? As contradições de uma economia que mata pela fome. Então, uma estrutura econômica que mata. Fome. Bom, vamos lá. Alguns conceitos que nós precisamos deixar claro. O que é fome? Quando se fala fome, o que é isto? Fome, gente, é uma sensação fisiológica que se sente quando o organismo necessita de reposição nutricional. Trata-se de um fenômeno biológico. Ou seja, o organismo ele sente necessidade de reposição nutricional. Diferente daquela ideia, né? Vocês devem se lembrar aqui do Dória, quando governador, que inventou aquela ração. Ou seja, é uma mentalidade de que matar a fome é encher barriga. Matar a fome não é encher barriga. Matar a fome significa satisfazer as necessidades nutricionais do organismo. Então, ou seja, para que um organismo humano ele possa estar satisfeito, ele tem que ingerir cereal, ele tem que ingerir fruta, ele tem que ingerir vegetal, ele tem que ingerir proteína animal, proteína vegetal. Né? Então não é simplesmente encher barriga.
né? Então, o fenômeno da fome é essa questão biológica. Segunda coisa, insegurança alimentar. Se houve tanto insegurança alimentar nos últimos tempos, né? Mas o que é insegurança alimentar? Vamos lá. Ocorre quando uma pessoa ou uma família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. Ela pode ser crônica ou temporária. Tá ok? Vamos adiante. Vamos lá. Insegurança alimentar tem 3 níveis. O primeiro dele é leve, quando a queda na qualidade dos alimentos consumidos, né? Então, quando houve a queda, né, da qualidade, e há preocupação com acesso a alimentos no futuro. Então, isso é uma insegurança alimentar leve, né? E aqui eu faço um parênteses, né? É interessante nós percebermos, antes da pandemia, as pessoas, não, eu gosto de ir no supermercado e comprar produto de qualidade, né? Tal marca, eu gosto de usar de tal marca. Com a pandemia, né, eu até brinquei com algumas pessoas, olha, eu entro no corredor do supermercado, eu fico parado ouvindo, de repente eu penso, será que eu estou numa igreja? Porque é um tal das pessoas pegar o preço e dizer, meu Deus, né, misericórdia, né, Nossa Senhora, São José, né, então as pessoas começam a olhar os preços e começam a rezar, né, de assustados com as situações. Mas as pessoas hoje perderam a qualidade, ou seja, elas agora, qual que é o melhor produto? É o mais barato. Né? Então, ou seja, uma insegurança alimentar leve. Né? Então, quando a gente começa a falar isto, muitos de nós começamos a olhar um para a cara do outro. Né? De repente, nós estamos nessa situação hoje. Tá bom? Insegurança alimentar moderada. Então, tem a leve, a moderada. A moderada é quando há restrição no acesso dos alimentos. Isso é, na quantidade que é consumida. Gente, um dia, numa missa, no final da missa, eu falei para as pessoas assim, vocês já ouviram falar em segurança alimentar? Quem já ouviu? Todo mundo levanta a mão, já ouvimos. Vocês sabem o que é insegurança alimentar? Não, ninguém disse que sabia. Eu falei, então eu vou dizer para vocês com uma linguagem bem simples, o que é insegurança alimentar. É quando o senhor e a senhora olham para o seu armário, para a sua geladeira e começam a fazer uma lista. Estou precisando de 2 pacotes de arroz, estou precisando de 3 quilos de feijão, estou precisando de açúcar, estou precisando de não sei o que, não sei o que. E você pega a sua carteira, põe no bolso, ou com dinheiro em espécie, ou com cartão, né? E você vai para o supermercado. Você vai no supermercado hoje, os supermercados, quase todos, né? Aqui em Canas, pelo menos eu percebi. Então tem açougue, tem quitanda, né? Tem aquela área de limpeza, de produtos de limpeza, tem aquela outra de vasilhas, né, e tal. Então você vai lá, só que você chega lá, você começa a olhar no preço das coisas e fala, bom, eu vou poder levar só 1 pacote de arroz. Eu só vou poder levar 1 quilo de feijão. Né? Então, ou seja, insegurança alimentar é moderada. Ou seja, quando há restrição no acesso aos alimentos. Isso é, na quantidade que é consumida. Eu tenho que diminuir. Bom, eu pensei em levar carne, já não dá. Se eu levar carne, eu não como arroz e feijão e não como as outras coisas. Né? Então começa aí essa insegurança alimentar moderada. E a insegurança alimentar grave. Né? Quando que é grave? Quando há escassez de alimentos para todos os indivíduos. De uma família chegando até mesmo à condição de fome, de miséria. Né? Vamos adiante, meu irmão? O que causa insegurança alimentar? Primeiro, menor disponibilidade de alimentos associada a problemas produtivos. Então, muitas vezes pode ser que o problema está lá na produção. Então, por exemplo, uma alta seca que nós tivemos recentemente no sul do país. Isso gera insegurança alimentar no país. Por isso que muitas vezes o preço vai lá em cima. É a lei da oferta e da procura, né? A oferta está menor do que a procura da população. Então, isso também pode gerar aí a insegurança alimentar. Né? E aí, é claro, com um período de escassez de chuva, que afeta lavouras, etc. Pode ser em excesso também de chuva, né? Queda na qualidade dos alimentos, né, para o consumo, problema de abastecimento, né, aumento no preço dos alimentos, redução de salários ou perda de fonte de renda. Isso nós podemos perceber muito nitidamente no nosso país, né, no nosso bolso. Condição de pobreza, mudanças climáticas. Então, tudo isso pode causar a insegurança alimentar, todos esses elementos. Outra situação, disponibilidade física de alimentos associada à produção. Acesso físico e econômico aos alimentos, né? Ou seja, leva em conta o abastecimento, né? Seja a situação financeira, monetária dos indivíduos, das pessoas. Terceiro, utilização dos alimentos. Então, condições físicas de saúde do indivíduo para preparar seu alimento, absorver plenamente seus nutrientes. Então, às vezes não adianta simplesmente dar uma cesta básica para as pessoas. Por quê? Elas não estão conseguindo fazer o alimento. Por quê? Não tem o gás. Não tem condições, né? Aí aumentou-se muito no Brasil
o problema de incêndios nas residências, né? Por quê? Porque tiveram que apelar para a lenha, porque não tem condição de comprar o gás. Então veja quantas situações, gente, que a gente precisa ter uma sensibilidade para observar. Então não é simplesmente você arrumou a cesta básica e deu para a pessoa. Ela tem condições de preparar esse alimento? Ela vai ter lugar para preparar esse alimento? De que forma que vai preparar esse alimento? Ela está tendo acesso à água potável, né? Enfim, então essas dimensões precisam ser aí contempladas. Vamos adiante, amigo? Pode mudar o vídeo? Isto. Vamos lá. Alimento, gente, ele é um direito. O direito humano à alimentação adequada ficou previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25. Então diz assim: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação. Os direitos humanos foram assumidos pela doutrina social da Igreja na encíclica. O que é carta encíclica? É uma carta pública do Papa. Uma delas é a chamada Pacem in Terris, ou seja, traduzindo, paz na terra, do ano de 1963, pelo Papa João XXIII, nos 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A alimentação saudável, ela não pode ser considerada apenas uma questão de solidariedade. Ela é um direito e, como tal, deve ser garantida pelo Estado a todos os seus cidadãos. Lembrando que o Estado brasileiro, ele é organizado em entes federativos: União, Estado e municípios. E aqui inclui os senhores e senhoras, né? A alimentação, gente, é um direito humano fundamental, que antes mesmo das legislações, obriga a sociedade humana. Então, antes de existir lei, a alimentação ela já é um direito humano, né? Todo e qualquer ser vivo, quando nasce, a primeira coisa que ele procura, o seio da mãe para mamar, né? Para se alimentar. Então, o alimento é um direito fundamental para a subsistência de qualquer ser vivo, o que dirá de nós seres humanos. Vamos adiante? Gente, aqui eu costumo, nas apresentações que eu fiz até agora, fazer o seguinte questionamento para as pessoas que estão nas câmaras municipais. Você comeu feijão hoje? Saiba que você é um privilegiado, uma privilegiada. Você comeu arroz hoje? Saiba que você é um privilegiado, uma privilegiada. Você comeu alguma carne hoje? Saiba que você é um privilegiado, uma privilegiada. Você comeu algum tipo de vegetal hoje? Mesmo que seja o alface. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Você comeu alguma fruta hoje? Você é um privilegiado, uma privilegiada. Por que eu estou falando isso? Porque lá são dados estatísticos. Você sabe de quando é esses dados aqui? Do ano de 2020. 46,5% da população brasileira hoje no Brasil não comeu feijão. 49% não comeu arroz, não teve acesso. 39,4% não teve acesso a nenhum tipo de carne. 48,5% não teve acesso a nenhum tipo de vegetal, nem o alfacezinho que eu e você de repente comemos hoje. Hoje eu não comi alface. 45,5% não teve acesso à fruta hoje. Então isso aqui são dados alarmantes, né? Porque quando você pega aqueles percentuais e você joga para mais de 200 milhões de brasileiros, por exemplo, 49% não comeu arroz. Gente, isso aqui são mais de 125 milhões de brasileiros. Olha o tamanho da dimensão da situação, né? Insegurança alimentar, né? Ora leve, ora moderada e ora grave, né? Graves são mais de 30 milhões de brasileiros que não tem nada o que comer hoje, né? Então isso é algo alarmante. Vamos adiante? E aí nós temos os números da fome no Brasil, né? Veja só aquilo que eu quero chamar a atenção lá, porque eu falei, são dados de 2020. No primeiro trimestre de 2020 eram 9%. Somamos mais 14 milhões de famintos no Brasil em pouco mais de um ano. Então isso ultrapassou mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Olha lá a seta, né, mostrando para cima. A coisa aumentou muito, né, de maneira muito veloz. Aí o número de miseráveis no Brasil. Aquilo que eu falei lá, mais de 125,2 milhões de brasileiros estão
aí em situação de insegurança alimentar. Por isso que eu brinquei aqui, e muitas vezes é verdade, nós estamos muitas vezes nessa situação de insegurança alimentar. A gente que não se deu conta, né? Mas nós estamos. Vamos adiante? E ali tem um número, né? Então 33 milhões, né, que eu acabei de falar, de brasileiros que estão passando fome. É um número muito assustador, né, no nosso Brasil. Vamos adiante, por favor? Vou ver se eu consigo ir enxergando ali os dados, né? Quais são as causas da fome no Brasil? Estrutura fundiária. O que significa isso? Distribuição da terra. É injusta. Raiz das desigualdades. Quando nós pegamos a história do Brasil, os monarcas, no tempo da monarquia no Brasil, eles foram dividindo o país e foram dando terras. Mas terras para quem? Para privilegiados. Entendeu? E aí você pergunta, e aí você diz assim, não, mas é uma questão de justiça. Que justiça? Uma estrutura de injustiça. O Brasil começou injusto. Se nós olhamos para as outras sociedades, Europa, os países do primeiro mundo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Como eu falei aqui, sou professor de história, é só você olhar lá nos anais da história que você vai ver. Toda a organização social, ela é injusta. Então a estrutura fundiária no Brasil, ela é de raiz injusta, de desigualdades. Política agrícola perversa. Por quê? Por que é uma política agrícola perversa, né? A gente escuta aquele comercial assim, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Ela é uma política perversa. Por quê? Porque ela coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro, priorizando o agronegócio, né? Então há uma diferença, gente, entre agronegócio e aquilo que é o trabalho, né, da agricultura familiar. A agricultura familiar, pequenas propriedades. O agronegócio, grandes propriedades. A agricultura familiar, produção menor. Agronegócio é sempre algo assim de alta escala, né? Então, milhares de bois, né? Boi padrão China, né? Soja, tudo no padrão, né, que é internacional. E aí o que nós temos? Quando esses produtos eles ganham um destaque internacional de necessidade global, sabe como que esses produtos eles são chamados? Commodities. São chamadas commodities. Ou seja, o preço desses produtos é em dólar. E aí o que nós temos no nosso Brasil? Os produtores que produziam arroz, em suas propriedades, eles começaram a diminuir ou zerou a produção de arroz e começaram a plantar soja ou milho. Por quê? Porque arroz não é necessidade prioritária global. É uma necessidade na mesa do brasileiro. Então não é commodity. Enquanto que o milho é, a soja é. Ok? Outro problema, os produtores de feijão. Ou diminuíram drasticamente suas áreas de plantio, ou zeraram. E o que plantam no lugar? Soja e milho. Por quê? Porque feijão não é necessidade de primeira linha no mundo. É só na mesa do brasileiro. Então aqui nós temos uma política econômica que ela é perversa. Porque ela prioriza o agronegócio que produz para fora, que vai alimentar o boi padrão China. Desculpem, não chega na nossa mesa. Não chega. O que chega na nossa mesa é do produtor familiar rural. E ele sempre é colocado em escanteio. Né? Basta olharmos as linhas de crédito rural dos bancos, inclusive público, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Né? Então chega para o grande exportador, né? Que vai alimentar a mesa dos chineses, dos norte-americanos, dos europeus. E do brasileiro. Então, uma política agrícola perversa. E aí, como eu falei, a gente está olhando a realidade. E aqui eu não tampo sol com peneira. Tá ok? Vamos adiante. Causa da fome no Brasil. Desemprego e subdesemprego. Precarização da CLT. Ali é CLT. É um erro de digitação. Política de desvalorização do salário mínimo que gera uma insegurança estrutural. Estamos colhendo isso hoje, né? Aí nos últimos anos. Que ecoa na insegurança alimentar. A perda do poder aquisitivo, o aumento assustador dos alimentos, isso vai gerar uma insegurança alimentar. Ganância do dinheiro, do poder e da imagem e perda do sentido comunitário. Então, a ganância pelo dinheiro.
Acabei de trazer o dado inicial aqui da Forbes, né? E aí nós vamos ampliando isso para todas as áreas do mundo, e aí no caso do Brasil. Corrupção em suas diversas formas. Então, as diversas formas aí de corrupção que vai exatamente também contribuindo com essa estrutura que vai gerando cada vez mais fome e miséria. Vamos adiante? Outra coisa que causa fome no Brasil. Gente, o desmonte do CISAM e o esvaziamento dos estoques reguladores do CONAB. Então, veja, por que é política perversa? Porque quem comanda esses órgãos aí são órgãos federais. Essa política federal, né, ela tem que levar em conta os pobres e a mesa do brasileiro. Então, veja, a política econômica federal, ela tem que contemplar isso, porque os estoques reguladores do CONAB, ou seja, o governo federal ele tem que se preocupar para que o alimento chegue à mesa dos brasileiros. Então, de nada adianta nós sermos o maior exportador e produtor de proteína animal, de proteína vegetal, e a nossa população passando fome, porque não consegue ter acesso ao arroz, não consegue ter acesso ao feijão. Por quê? Porque o órgão regulador governamental não está contemplando isto. Ou seja, precisa ter uma política na qual vai chegar o governo para os produtores que estão aumentando a produção de soja, diminuindo cada vez mais de arroz, aumentando de milho, diminuindo cada vez mais de feijão, e então fazer aí uma negociação ou incentivar o pequeno produtor rural familiar. Tá? Gente, a fome ela tem lugar, e qual o lugar dela? Periferias urbanas e rurais no norte e no nordeste. Ali o percentual, e lembrando, o percentual ali, quando você olha 25,7, 21,7, você imagina que é pouco. Você joga isso para mais de 200 milhões de brasileiros, isso aí são milhões de pessoas. Tá ok? Vamos adiante, por favor? A fome também tem cor, ela é negra, ela é preta, tá bom? E quando você olha ali embaixo, né, do gráfico, então lares chefiados por pessoas negras, a cor azul, lares chefiados por pessoas brancas. Aí você olha lá em cima, situação de insegurança alimentar. Os lares por pessoas negras, 65%, pessoas brancas, 46%. Que convive com a fome, 18,1% e 10,6% por pessoas brancas, 18% por pessoas lares que são aí chefiados por pessoas negras. Então ela tem cor, a fome. Vamos adiante? E ali nós temos os dados, né? Os gráficos que mostram fome, miséria, né? Os lares pelas pessoas que estão à frente desses lares, né? Dessas casas, dessas famílias. Vamos adiante? A fome, ela também tem sexo, é feminina. Tá? Então, lares chefiados por mulheres, cor vermelha, e chefiados por homem, cor amarela. Olha lá. De insegurança alimentar, 65% são chefiados por mulheres, e 46,8% chefiado por homens, que convive com a fome. Eu não estou enxergando daqui. É 18%? No vermelho lá de baixo? 18,1%. E chefiados ali por homens, né? Vamos adiante, por favor? Então a fome, ela não tem escolaridade. Tá bom? Então nós temos hoje, às vezes eu escuto assim, né? Nossa, padre, mas fulano mora numa casa tão boa, mas não come a casa. De repente é um engenheiro, de repente é alguém que está passando fome. Né? Então não tem escolaridade. Tá ok? Então isso é um dado estatístico, e contra dado estatístico não tem como a gente discutir, né, gente? É pesquisa feita na realidade, nua e crua. Vamos adiante, por favor? A fome tem renda, ela é maior onde a renda per capita é menor, claro, né, que 1/4 do salário mínimo. Né? Então isso é algo terrível. Né? Então onde, claro, tem menos dinheiro, é óbvio que a fome ela é muito mais presente, né, aí entre as pessoas. Vamos adiante, por favor? Gente, a prioridade para o lucro e não para a alimentação do cidadão. Então o que nós vemos hoje nessa política, como eu falei, perversa? Né? É prioridade para o lucro e não para a alimentação do cidadão. Então isso é algo muito terrível, tá ok? E quando a gente fala aqui de fome, não é simplesmente alimento para dar para a pessoa comer, mas uma política que ela seja global. Ou seja, evidentemente que quando alguém está com fome, não adianta você, peraí que eu vou conseguir ver se eu consigo arrumar um emprego para você. Tá bom, consegue arrumar um emprego para ele, se conseguir imediato, ele vai receber daqui 30 dias o salário. Bom, daqui 30 dias ele fica comendo o quê?
se é que ele chegará vivo ao final, né, dos 30 dias. Então, veja só. Então, quando a pessoa está com fome, a necessidade ela é imediata de matar a fome. Mas é preciso uma política que ela seja mais ampla. Ou seja, como nós vamos fomentar o emprego, né? Como nós vamos fomentar vida digna para a população, e vai por aí afora. Então, ou seja, é um todo que está ao redor disto. Né? É um todo que está ao redor disto. Então, e não somente o lucro, não somente uma necessidade fisiológica, mas é algo muito mais amplo. E aí é que toca o tema política. E é importante os senhores e senhoras estarem aqui ouvindo, né? Vamos adiante, por favor. Fome, problemas correlatos, né? Então, insegurança alimentar e insegurança hídrica. Fome, como eu falei anteriormente, está ligada à água. A pessoa tem água para poder fazer comida, ela tem acesso à água tratada, porque também não adianta, ela recebe alimento, mas a água não tem de qualidade, então ela vai sofrer doenças e etc, etc. O rápido crescimento demográfico que exige ações diferenciadas de governo, né? Falta de comida e de moradia estão juntas e causa o quê? Invisibilidade social, né? E aí uma palavra chamada aporofobia. O que é a aporofobia? Desprezo aos pobres, né? Então essa palavra ela é muito presente hoje na sociedade. Tem gente que não gosta nem de ver pobre, né? Deus me livre, né? Nossa, vamos cortar a volta, vamos mudar de calçada, né? Vamos mudar de rua. Consequência da fome: desestruturação familiar, imigração, né? As pessoas vão mudando de lugares. Problema de saúde, é claro que a fome ela vai gerar um problema de saúde física, mental, com destaque para quê? Para a má alimentação vai gerar doenças crônicas, como o quê? Diabetes, doenças cardiovasculares, males como a obesidade, né? Perdas educativas. Gente, é claro, se um aluno ele não se alimenta, ele não tem capacidade de raciocínio. Ele começa a ter até alucinação, né? Então, o que dirá as outras coisas, né? Aumento da criminalidade, claro, as pessoas estão privadas de um direito básico que é a alimentação. Então, a pessoa passando fome, ela é capaz de qualquer coisa, né? Isso é muito grave. Há uma conspiração do silêncio em torno da fome, já dizia Josué de Castro. E quanto menos renda, mais fome. A gramática política brasileira tem alguns termos a conjugar com este problema: patrimonialismo, assistencialismo, clientelismo e políticas públicas, ou no caso é falta delas, né? A responsabilidade maior por enfrentar e solucionar o problema é o poder público. A alma da fome é política. Como falei aqui, as políticas públicas, né, de promoção. Fome destrói um projeto de casa comum, ou seja, de planeta. A carência compromete o futuro, então comem-se as sementes e dilapidam-se os recursos naturais e acelera-se a erosão, a degradação ou a desertificação dos solos. Combater a fome é construir saúde, né, e meio ambiente, o que passa por repensar o Brasil como campeão mundial de uso de agrotóxicos. Então, aumentou nos últimos anos aí o uso de agrotóxicos, porque uma diferença entre agronegócio e a agricultura familiar é que a agricultura familiar é família, e aqui na família são práticas tradicionais que usam um mínimo de produtos químicos, sobretudo agrotóxicos. E o agronegócio é algo colossal, é produto químico em alta escala, e isso vai causar um impacto que vai acabar com o meio ambiente e com a vida, né? O lucro é agora, mas e depois? Não se pensa. É o lucro a qualquer custo, mesmo que custe vidas humanas, né? A própria vida até. Vamos lá, adiante, por favor. Então, na escola, precisamos aprofundar o tema aí da questão da fome, né, dessa questão estrutural também de políticas públicas. Aqui vale destacar, nas escolas está um ponto central quando se discute a insegurança alimentar infantil no Brasil, a merenda, falava anteriormente sobre isso, né? É preciso educar para que, de fato, nós construamos uma sociedade mais solidária, né? E não cada vez mais as pessoas solitárias. Um salve-se quem puder. Vamos adiante, meu caro? As igrejas, e eu digo as igrejas de modo geral, tanto católicas quanto as evangélicas, né? Elas são importantíssimas. Eu costumo dizer que se as igrejas elas fecharem as portas e pararem de dar assistência também para os pobres, as prefeituras entram em colapso, né? E aí nós temos, no caso da Igreja Católica, vários órgãos, né? Então, Sociedade Vicentina, Caritas Brasileira, temos na Diocese a Caritas Diocesana, Pastoral da Criança, né? E inúmeros projetos aí sociais. Vamos adiante.
É preciso uma economia, portanto, da solidariedade, é preciso uma economia de comunhão, incluir, né, as pessoas, sobretudo os mais necessitados aí nos orçamentos e na compreensão de sociedade, tá ok? Vamos adiante? Então, o papel da igreja ele é profético. Cabe-nos defender os interesses de Deus, que são os interesses do pobre e do faminto. A fome ofende a Deus, porque na verdade Deus criou o mundo não foi só para alguns, Ele criou para todos. Né? E ninguém, como diz um ditado popular, né, caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada. Né? Então, a solução são políticas públicas eficazes, não basta a solidariedade. Se eu tenho fome, o problema é meu. Se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Quem falou isso foi Dom Helder Câmara, um bispo brasileiro. Né? Vamos adiante, por favor. Então, ou seja, é preciso procurar saber mais sobre invisibilidade social, a tal da aporofobia, como eu falei aí, né? Que é medo, pavor de pobre, né? E uma necropolítica, ou seja, necro vem de morte, né? Uma política que gera morte e não vida. Vamos adiante, por favor? Portanto, nossa mensagem é de fé, precisamos de agentes de caridade e parceiros que olhem para o mundo e para a sociedade com esperança. Né? Vamos adiante? Quem inventou a fome são os que comem. Já dizia Carolina Maria de Jesus, né, em Quarto de Despejo. Quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você e nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. Quem disse isso foi Madre Teresa de Calcutá. Vamos adiante, meu caro. O iluminar, claro, eu não vou falar todos os slides aqui, mas iluminar com o quê? Iluminar com a palavra de Deus, iluminar no caso da Igreja Católica, a doutrina social da Igreja, né? E com ações. Vamos adiante? Pode ir tocando aí os slides, pode ir mais à frente, por favor, nós vamos encontrar inúmeros, pode tocar na frente, nós vamos encontrar inúmeras passagens bíblicas, né? Deus vindo em socorro do faminto. Né, lá inclusive no deserto, né, na travessia do Mar Vermelho, deserto, o povo passando fome, Deus manda o maná. Ou seja, a fome é uma necessidade fisiológica e Deus sempre contemplou isso no ser humano. Jesus inúmeras vezes dando de comer ao povo, né, à população, na multiplicação de pães, de peixes, etc. E Ele sempre enviando nós, né, para socorrer os necessitados. Inúmeras exortações de papas, né, do Papa João Paulo II, falei aqui de João 23, o Papa Francisco, o Papa Bento, né? E aí, é claro, o que se espera de nós? Né? Um agir, precisamos agir, não podemos simplesmente ter discursos de boniteza, né? Mas precisamos ter ações, de fato, que podem reverter esta situação. Pode ir adiante, pode ir mais adiante ainda, mais adiante. Então, propósito de ação pessoal. Aí vamos parar nesse slide aí. Então, eu gostaria que todos nós saíssemos aqui desta noite com a seguinte questão. O que eu posso fazer? É uma questão pessoal. O que eu posso fazer? Cada um de nós sair daqui hoje com essa questão. O que eu posso fazer? Segunda questão, está no segundo slide. Pode tocar em frente, por favor? Outra questão. O que nós podemos fazer como igreja, como cristãos? O que nós podemos fazer? Então, a primeira, o que eu posso? O que nós podemos fazer? E a terceira, o que nós como sociedade podemos fazer? Não só eu enquanto indivíduo, mas eu enquanto membro de uma igreja, de uma comunidade, e depois nós como sociedade, ou seja, as igrejas, as instituições, poderes público, executivo, legislativo, judiciário, enfim, as instituições da sociedade, no caso nosso aqui em Canas. O que nós podemos fazer para reverter essa situação, para colaborar para aquilo que seja o bem e a promoção humana, né? Porque não dá mais para nós ficarmos olhando pessoas que precisam se alimentar comprando pé de galinha, comprando osso para cozinhar, para beber o caldo disto, porque não tem o que comer. Né? Então isso é algo muito terrível para todos nós. Tá bom? Quero agradecer a atenção, né, das senhoras, dos senhores, né,
as autoridades aqui presentes, agradecer a todos aqueles também que nos acompanharam, né, aí, estão nos acompanhando, né, através da TV Câmara, né, redes sociais aqui da Câmara Municipal. Agradecer por essa oportunidade, espero que seja a primeira de muitas, né, a cada ano, de nós podermos vir, porque são temas fundamentais, pertinentes, para nós refletirmos na nossa sociedade. Eu tenho andado pelas câmaras e tenho visto muita presença de rampas de acessibilidade. E isso foi fruto de campanha da fraternidade, de anos anteriores. Então, as campanhas da fraternidade, elas fazem uma reflexão e ela não morre na praia, no caminho. Elas sempre voltam e elas acabam fomentando leis que depois se tornam concretas em benefício da sociedade, né? Então, as rampas, né, fui diversas câmaras, as câmaras fazendo reforma, rampa, e aí, fruto do quê? Campanha da fraternidade, que gerou na sociedade uma reflexão sobre a acessibilidade, que é um direito de todos, né? Então, meu muito obrigado pela atenção dos senhores, das senhoras, né, e que todos tenhamos uma boa noite. Continuando, fica franqueada a palavra aos vereadores que quiser fazer o uso dela. Fica franqueada a palavra. Tá. Vereador Alceu. Quero cumprimentar aqui nesta noite o presidente desta Casa de Leis, vereador Laerte Zanin, a pessoa da qual cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimentar a excelentíssima senhora prefeita, Silvana Zanin, no nome de qual cumprimento os demais diretores que estão aqui. Cumprimentar também a população que está acompanhando essa sessão solene aqui em loco e também aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara. Eu gostaria apenas de, primeiro, parabenizar o Padre Leandro pela brilhante apresentação. Realmente é um tema que nos faz, Padre, refletir sobre esse ponto tão importante que é a questão da fome. Digo isso não apenas como vereador da cidade, mas também como cristão. Isso é algo que nos chama bastante atenção. Na fala do Padre Leandro, ele citou, e é nessa linha que eu quero apenas falar brevemente, sobre o papel das igrejas, né, em relação a essa questão da fome. Porque nas igrejas como um todo, né, já foi abordado aqui pelo Padre, há esse trabalho de cuidar da irmandade local, dando assistência para essas pessoas. E isso, de certa forma, colabora muito com o poder público, que já tem assim um arcabouço de responsabilidade muito grande nessa área assistencial. Então, o papel das igrejas nesse contexto da fome, ela vem a se somar com o trabalho do Poder Executivo. Então, dentro dessa linha, faço aqui essa ressalva e essa consideração para penso eu, né, na minha avaliação, o belíssimo trabalho que as igrejas na cidade de Canas têm feito nisso. Mas eu sempre digo que não há nada bom que não possa sempre melhorar. E do ponto de vista também de política, né, traz também a reflexão para nós do que foi falado aqui, sobre a nossa responsabilidade também, né, como agentes que possam fazer a diferença dentro do município no que tange a proposta de políticas públicas, né, e outras coisas mais que possam realmente mudar a vida das pessoas. Então, pode ter certeza, Padre, que me trouxe assim, uma reflexão muito grande, né, essa exposição, e nos faz ter mais vontade, né, de querer propagar e de querer fazer o melhor
para o nosso próximo, independentemente de quem ele seja. Porque ver uma pessoa com fome é algo realmente que dói, e dói muito. Digo isso porque dou graças a Deus que nunca passei fome. Fome, eu posso dizer que nunca, graças a Deus, passei. Porém, na infância, quantas vezes, né, quando a gente vem de uma família muito grande, né, somos 8 irmãos, e tudo escadinha, né, para dizer, imagine só você numa família grande, o pai não ter condições, né, de trazer alimento para casa, naquilo que foi mencionado ali, numa carne, por exemplo. Nunca faltou arroz com feijão, nunca faltou, por isso digo que nunca passei fome. Mas houve a carência de outras necessidades na infância. Então, temos essa sensibilidade. Então, aquilo que nós pudermos fazer, enquanto vereadores aqui desta Casa de Leis, no que tange a fazer alguma política pública ou contribuir com o Poder Executivo para tal finalidade, eu acho que essa é a nossa missão. Então, quero aqui agradecer pela oportunidade também de deixar aqui esta palavra e dizer também que estamos à disposição para poder divulgar também dentro da nossa igreja essa mensagem tão importante que foi passada aqui nesta noite. Agradeço e desejo a todos uma boa noite. Continua franqueada a palavra aos vereadores que queiram fazer o uso. Continuando, fica franqueada a palavra para agradecimento para a prefeita Silvana Zanin. Baixinha, baixinha, baixinha. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, senhor Laertes Zanin, na pessoa de quem cumprimento a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Cumprimento o reverendíssimo padre Leandro Carlos Pereira, pároco da Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora. Cumprimento também a todas as pessoas aqui presentes nessa noite e também aqueles que estão nos assistindo na TV Câmara. É com grande alegria que participo dessa segunda sessão solene para falarmos sobre a campanha da Fraternidade de 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome e como lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Ela tem como objetivo geral sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de pessoas, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui em nossa cidade de Canas, podemos dizer que temos feito, sim, de tudo para que isto não aconteça. Temos o coração sensibilizado no sentido de que ninguém passe necessidade de alimentos em casa. E temos realizado ações concretas neste sentido. Os senhores vereadores sabem, com o apoio de vocês, enviei um projeto à Câmara para que a gente destravasse aquele número 100. O senhor não estava aqui, padre, e antigamente era um limite de 100 cestas. Aí eu até acredito que na hora que eu enviei, houve assim uma estranheza, não dos vereadores, porque eles são os primeiros a sentir quando está tendo mais necessidade. E olha, vou dizer, passei um grande tempo na prefeitura e não achei, como o senhor mesmo disse, que a gente fosse chegar neste ponto que o Brasil está, não é Canas.
Então, foi feito esse destravamento das 100 cestas, e hoje eu falo para vocês que nós mais do que dobramos o atendimento aos munícipes de Canas. Eu vou falar um pouquinho de números para vocês, que às vezes eu não tive oportunidade de falar, e vou agradecer também ao governo de São Paulo. Por parte da prefeitura, nós mais que dobramos. E ainda unimos ao governo do estado de São Paulo, que os munícipes presentes aqui, aqueles que estão nos ouvindo, sabem que é a cesta menor, que até agora, no momento, parou. Chegamos a determinados meses, mais de 200 do município, e mais, chegava-se a 400 cestas, certo? Aí, começamos realmente a nos assustar e ver que a realidade estava bem diferente do tempo que nós tínhamos há 8, 10 anos atrás, que as 100 cestas eram suficientes. Nós falamos só de cestas básicas, certo? Aí também enviei um projeto à Câmara, agradeço aos vereadores que pensam na população, tá? Aí nós fizemos o PA de novo. Nós temos um projeto, padre, 2, que é o PAD, que atende mais a mulheres, que prestam serviço e ganham um determinado valor, mais uma cesta. Aí, de 25 participantes, passamos a 75. E o frente de trabalho, 35. Vamos fazer uma conta rápida. Vou contar só com a prefeitura e vou esquecer o governo de São Paulo. 220, 250 cestas. Mais 75 PAD. Isso o senhor conta como cesta também, e dignidade, que é o trabalho. E eu escutei de muitas mães assim, eu quero trabalhar, eu não quero a cesta. Aí eu falava para ela, você vai trabalhar sim, mas também vai ter sua cesta. Certo? Por quê? Porque quer comprar alguma coisa para um filho, a gente precisa de mais, como o senhor disse, além dos alimentos. Quer comprar uma carne, um legume, seja o que for, cada um sabe da sua necessidade. Vocês que são bons de matemática, vamos continuar as contas. Vamos lá, 220 mais 75, arredondamos em 300. O frente de trabalho, os homens, mais 35. 335. Eu não conto como pessoas, eu conto como família. Quando eles escutam assim, é uma cesta por casa, para mim, aí o outro da casa também quer, eu falo assim, vamos dividir o pão, uma cesta por casa, porque atende aquela casa. No mês seguinte, e assim vai, casa, famílias. Aí conseguimos, com a graça de Deus, Naldinho com seus conhecimentos aí, 240 vagas de Bolsa Trabalho. É um programa do governo que, se Deus quiser, amanhã abre o sistema, vai estar lá as vagas. Nós contratamos 240 munícipes, um de cada família. Nós paramos no 330 mais 240. 600 casas receberam o auxílio da assistência social. O Bolsa Trabalho, ele baseia-se também em trabalho. Aí a gente fala assim, trabalho isso, a cesta é mais fácil? Não. Eu escutei de muitos munícipes, quero trabalhar, quero minha dignidade. Com palavras mais simples, eles falavam para chegar a esse sentido. Então, com a graça de Deus, estamos conseguindo dar este apoio à população de Canas. Às vezes, vocês veem, nossa, quanta gente. Se apareceram pessoas, se enquadraram nos programas, é porque a necessidade estava ali. E contando também que nós temos muitos funcionários que moram no município de Canas, que também recebem seu valor de cesta básica. Então, com a graça de Deus, o município faz, sim, a sua parte,
agradeço aos senhores vereadores que nos dão esse apoio. E se algum momento eu sentir que a necessidade cresceu mais, que alguma atitude tenha que ser tomada, pode ter certeza que eu envio um projeto e também tenho certeza que vocês vão colaborar com isso. Tá? Enquanto entidade pública municipal, nos esforçamos diariamente que a necessidade básica de cada munícipe seja atingida. Todas as vezes que alguém entra na minha sala, porque eu digo para todos, aquela sala não é minha, é de todos. Hoje até aconteceu isso. A sala da senhora. Eu falo, não, a nossa sala, o município é nosso. Eu estou sentando numa cadeira nossa. Eu estou andando num carro, quando é da prefeitura, que é nosso. Eu falei, o meu está ali. E todo mundo dá a sua risada, porque eu vejo assim. A minha mesa não é a minha mesa, é a nossa mesa. Eu vim aqui com a intenção, quando eu saí candidata, para dividir o que é do povo para o povo. Eu ainda brinco assim, o meu, Avenida 22 de Março, 125. Lá é meu. Prefeitura é nossa. Então, ela tem que ser dividida, o povo tem que ser atendido, e eu acho que eu cheguei onde cheguei pela assistência social. Eu falo assim, coração não me falta. Só que eu falo assim, gente, peça e eu vou achar um jeito de fazer se for de acordo com a lei. Porque se for fora da lei, aí fica difícil. Porque hoje em dia, o Alceu deve saber melhor que todos aqui, com relação à administração, as coisas estão diferentes. Não é porque eu quero fazer que eu posso fazer. Mas a gente tem inteligência suficiente para encontrar o caminho para isso. E eu vim aqui para isso. Quando sair candidata, para fazer o melhor para a população de Canas. Então, resumo para vocês que fazemos a nossa parte sempre de coração e com empatia. Porque a gente precisa, todos precisamos, o que vocês todos que vieram aqui falaram, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Eu tenho tudo o que eu quero, eu devo dividir, eu devo, se eu tenho hoje, se eu sou prefeita, se eu tenho poder para ajudar as pessoas, vou falar de coração, escolheram a pessoa certa. Adoro fazer isso. Então, eu termino dizendo a todos que a fome se combate diminuindo as opiniões e aumentando as atitudes, e não só a fome. Vocês já notaram que quando as pessoas pegam para criticar, eu ainda brinco assim de vez em quando, eu posso pintar de ouro, mas se a pessoa não gosta de mim, ela vai criticar. E eles não têm que ver Silvana Zanin, eles têm que ver prefeita de Canas, que veio aqui para ajudar a população. Não tem política nisso, não vai ter nunca. É minha obrigação, enquanto prefeita, fazer o melhor que eu puder, e eu faço de coração. Um grande abraço a todos vocês, e foi um prazer participar aqui. Padre, senhor Laertes Zanin, prazer aqui, tá? Antes do encerramento da presente sessão, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de presidir a primeira sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade, neste ano de 2023. Agradecer a todos presentes, em especial ao nosso pároco municipal, pelo trabalho à frente da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Agradecer a presença e a oportunidade. Agradecer à prefeita, pela presença, atendendo todos os representantes do Poder Executivo, estendendo todos os representantes do Poder Executivo. Agradecer aos senhores vereadores presentes que aprovaram a resolução e prestigiaram nossa primeira sessão solene em 2023.
E, por fim, agradecer nossa população que aqui se fez presente, bem como acompanharam a sessão solene pela internet e pela TV Câmaras. Não havendo nada a se tratar, dou por encerrada a presente sessão e uma boa noite a todos.